Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe muitíssimo com a sua família. Olha o que diz aqui em Êxodo 17. Vamos ler do 8 em diante. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao monte da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, e os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Moisés disse para Josué: escolha alguns homens e vamos para a batalha. Amanhã eu vou estar no alto da colina, lá no monte. E a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. E Josué foi guerrear. E Moisés para o monte, com as mãos erguidas. Então, você vê aqui aquilo que nós sempre falamos. A fé e a ação. Oração e ação. Então, Moisés simboliza ali a manifestação da fé, o Josué na guerra, lutando. Compreendeu? O Moisés, aquilo que nós falamos da oração, e o Josué com a ação. E você vê que o Moisés, ele lançou a fé. Ele disse: amanhã eu vou estar no alto do monte e a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. Quer dizer, a vitória é nossa. Pode ir lá lutar, que a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. Só o que acontecia? O que eu disse em relação à fé. Quando as mãos de Moisés baixavam, Israel começava a perder para os amalequitas. Porque as mãos de Moisés erguidas simbolizam a fé. E quando as mãos abaixavam, porque ficavam cansadas, Israel começava a perder. Israel que estava vencendo o inimigo, começava a perder para o inimigo. E perder feio. Chegou um ponto que eles foram, o Arão e o Hur foram apoiar as mãos dele, porque não podia parar. As mãos não podiam abaixar. Quando elas abaixavam, Israel começava a perder. E assim é na vida da gente. Se você para de manifestar a fé, se você para de agir a fé em Deus, se você passa aí só na força do braço, porque quando as mãos de Moisés abaixavam, o Josué simboliza a força do braço, começava a perder. Compreendeu isso? É a força do braço, começava a perder. Mas quando as mãos de Moisés erguiam, então estava na força de Deus. Aqui o que ele disse? A vara de Deus vai estar nas minhas mãos. Então estava na força de Deus, ele estava agindo, mas na força de Deus. Quando abaixava, aí ele estava agindo, mas na força do braço.
E isso tem que entrar na tua cabeça. Tem muita diferença de você agir na força de Deus, no braço de Deus, e no braço humano, na força humana, de forma natural. Tem muita diferença. E muitas pessoas, por que elas estão perdendo hoje para os amalequitas da vida? Porque pararam de manifestar a fé. Não estão indo mais, não estão agindo mais na força do braço de Deus. E é isso aí. Baixou, você para de lutar, para de manifestar a fé, tudo que você faz, o Josué não parou de lutar. Ele continuou lutando lá. Só que perdendo. Por quê? Porque as mãos abaixavam. Estavam baixas. E Deus nos ensina a estar sempre na luta. Sempre guerreando. Sempre manifestando a fé. Sempre no espírito. Se você baixa o espírito, você começa a perder. Se você para de manifestar a fé viva, você começa a perder. E assim tem muita gente. Você vê que Israel estava vencendo. Israel estava vencendo. Mas por quê? As mãos de Moisés estavam erguidas. A vara de Deus estava nas mãos dele. Quando cansava, porque isso é um exemplo. Essa história aqui deve iluminar teu entendimento. É um exemplo a ser muito bem observado. Quando as mãos de Moisés cansavam, elas abaixavam. E às vezes podemos nos sentir cansados, desmotivados, por N motivos, situações. Compreendeu? Você pode se sentir cansado, desmotivado, mas se você baixar as mãos, se você parar de manifestar a fé, se você parar de depender de Deus, se você só for na força do seu braço, você vai perder. Você vai perder. Josué não parou de lutar, só que estava perdendo. Quando as mãos de Moisés abaixavam. Lutando ele estava, mas estava perdendo. Talvez algo tenha acontecido com você. Você até tem lutado, mas está perdendo. Lutando você está, mas está perdendo. Por quê? Porque está indo na força do braço. Suas mãos, espiritualmente falando, estão baixas, abaixaram. Você parou de lutar no braço de Deus. Não está mais lutando com a fé. E se não for com a fé viva no Senhor, você luta, como Josué estava lutando. Ele não parou de lutar, mas estava perdendo. Mas quando as mãos de Moisés erguiam, ele ia vencendo os amalequitas. Aí chegou um ponto que tiveram que apoiar as mãos dele, porque entenderam o seguinte, que não havia saída. Se as mãos de Moisés baixassem, Israel ia perder a guerra. Então tinha que mantê-las erguidas. E é isso que você tem que entender. Você não tem tido força? Precisa de apoio? Igual o Moisés precisou para as mãos? Nós vamos te ajudar. Nós vamos te apoiar. Mas você tem que entender que na força do braço de Deus, no poder da fé, você vence. É uma guerra, mas você vence. Mas na força do teu braço, você está até lutando, como Josué estava, mas está perdendo para os amalequitas da tua vida. Então, você quer vencer? Não pode baixar as mãos. Não pode parar de depender de Deus. Não pode parar de manifestar a fé. Na força do teu braço, você luta. Luta, mas está perdendo. Quantas pessoas que eu encontro assim? Luta, mas só perde. Falta de lutar não é. O Josué não parou de lutar, mas está perdendo. O que deu a vitória? Isso aqui era um problema, era isso aqui é uma questão
totalmente espiritual. O Josué venceu a guerra contra os amalequitas e essa vitória foi totalmente dada através da fé. É uma questão, essa guerra foi vencida à base da fé. Compreendeu? Foi resolvido de forma espiritual, porque como é que explica? Como é que explica? Lutando, ele estava lutando o tempo todo, com a mão erguida do Moisés ou abaixada, ele estava lutando. Lutando, ele estava o tempo todo. Talvez é o que acontece com você. Lutando, você está trabalhando, se esforçando, isso, aquilo, lutando com as armas que você tem. Mas não está vencendo. Como é que o Josué conseguiu vencer a guerra? Com as mãos de Moisés erguidas. E o que significa essas mãos? É a fé viva em ação. É lutando no braço de Deus. Senão, não mudou nada. O Josué, as armas, os homens que ele estava utilizando para a guerra, eram os mesmos. Só que, quando as mãos de Moisés abaixavam, ele perdia, começava a perder. Porque era uma questão espiritual. Ele venceu aquela guerra, não porque ele era bom ou isso, aquilo, mas porque Deus estava no comando. E quando as mãos de Moisés abaixavam, ele perdia a força. Então, você vai vencer essa guerra é de forma espiritual. Possivelmente, como eu tenho visto, no mesmo trabalho, na mesma profissão, nas mesmas situações, só que muda a fé, muda os resultados. Onde você não tem resultado hoje, você vai passar a ter. Entendeu? Talvez você está aí e pensa que é melhor mudar de cidade, mudar de lugar, de estado. Mudar. Mudar de profissão, mudar de ramo, você precisa mudar de fé. Você precisa mudar de fé. É o que precisa acontecer na tua vida. É uma mudança de fé. Entendeu? Porque talvez você diz que tem fé. Mas você tem uma fé que não te leva a vencer, uma fé que não muda. E como várias vezes eu já disse, tem gente que diz, eu perco tudo, mas não perco a fé. Mas se essa fé que você manifesta tem te levado a perder tudo, perde ela também. E recomeça. E manifesta uma fé viva. E Deus vai te abençoar. Ele vai te abençoar. É com as mãos erguidas, é no braço de Deus, é na prática de uma fé viva que você vai vencer todas as adversidades da tua vida. Entendeu? E da mesma maneira, está aqui. Eram os mesmos homens, as mesmas armas, só que quando as mãos de Moisés abaixavam, o Josué começava a perder. Então ele venceu. Essa guerra foi a base da fé, do Espírito. Essa vitória foi dada à base da fé. Ele venceu essa batalha com o poder de Deus no braço de Deus. Não no braço humano. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Como é que era a vida de vocês antes de vocês chegar no Ministério Mudança de Vida? Nós estávamos assim, em total fracasso, totalmente humilhados diante dos amigos, diante da família, sem credibilidade nenhuma, que é uma coisa que jamais nós poderíamos imaginar passar um dia, porque já fazem 7 anos que nós somos evangélicos, nós estávamos em uma denominação, éramos obreiros lá, só que começamos a sentir um vazio enorme, parecia que faltava algo. Aí nós pedimos a bênção do pastor, era um incômodo nosso, parecia que faltava alguma coisa. Nisso nós saímos dessa igreja. Então nós começamos a andar por caminhos, vários caminhos assim. Então nesse meio tempo de estar procurando lugar para congregar, foi que nós conhecemos um homem denominado Homem de Deus, profeta.
E como nós estávamos fracos, assim, fracos na palavra, não tínhamos alicerce na palavra, então nós começamos a seguir a direção desse homem. E aí nós começamos a viciar em profecias. Então tinha dia que meu filho falava: mãe, qual igreja nós vamos hoje? Mãe, qual? Porque cada dia era num lugar diferente. Ele disse que tinha vindo da Argentina e que estava pregando aqui, que precisava do apoio dos irmãos. Então nós nos doamos totalmente. Nada do que era falado para nós, a gente estava vivendo. A vida ficou muito pior, se tornou muito pior, porque cada dia era numa igreja. Então o que acontece? Nossa vida financeira foi a primeira a ser fracassada. Meu marido sempre teve um emprego maravilhoso, mas assim, eu nem ousava falar para as pessoas do que a gente estava passando. Passava escondido, porque ele ganhava muito bem, e teve fases da nossa vida de nós precisarmos da ajuda do meu pai, da mãe. Ganhando bem. E ganhando o salário que ganhava. Então a gente nem falava para as pessoas o que estava passando, porque as pessoas poderiam falar: vocês passando por isso? Era assim, até uma vergonha para nós, entendeu? Ganhando bem, mas o que vinha era um saco furado, né? Cheguei a ter olerite no final do mês com negativo. Então eu trabalhei, e o meu olerite no final do mês veio, se eu não me engano, aquele dia R$160 aproximadamente. Negativo. Trabalhei o mês inteiro e eu estava devendo para a empresa. Complicado, né? Isso ganhando 4, 5 mil por mês. R$5.500 por mês. Aproximadamente. Marcos, como é que era a fé? Religiosa. 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 Vivia nesse mundo de oração, mas, como a minha esposa falou, sem o Espírito Santo. Completamente vazio. Vazio, detonado, acreditando em profecias, acreditando no homem, principalmente o homem que hoje a gente enxerga que a vida deles é um fracasso. Então, correndo atrás de profetas fracassados, hoje a gente enxerga, mas a gente deixou para um momento da nossa vida o diabo nos cegar e ser guiados pelo homem e não pelo Espírito Santo. Olha isso. Ela estava contando o seguinte, que, como eu citei exemplos ontem de situações, eles foram tão iludidos pelas profecias que vieram, que abriram as portas da casa deles, davam o carro nas mãos da pessoa, deixou que a pessoa estivesse dentro do lar, da intimidade, e quando foram descobrir profundamente, não se tratava absolutamente de nada daquilo. Na verdade, era um criminoso se passando por homem de Deus, ligado a instituições, a facções criminosas, talvez uma das maiores aí do país que nós conhecemos, da qual eles entraram em desespero e até ter que mudar as escondidas, teve que mudar. Mudei às pressas. Primeiramente eu fui para a casa dos meus pais, e aí o que acontece? Também acabou destruindo o meu casamento, porque ele não aceitava, ele achava que não tinha necessidade para tanto. E eu tenho uma pessoa da família que é policial, então o sargento foi dentro da polícia, dentro da minha casa, e falou: esse golpe está pegando muitas pessoas do meio evangélico, muitas pessoas estão caindo nisso. Eu aconselho você a sair da sua casa urgentemente, não ficar mais nenhum dia, porque você está correndo sérios riscos. Ele sabia onde meu filho estudava, sabia de toda a nossa rotina da nossa casa. Então foi onde eu fui para a casa dos meus pais. E eu ouvi muita coisa, ouvi pessoas dizendo que eu não tinha amor nos meus filhos, de ter feito o que eu fiz. E aí quando cheguei lá na casa da minha mãe, eu cheguei a um momento assim, tinha tudo para pensar, nunca mais eu quero saber de igreja na vida. Mas graças a Deus eu sempre tive um grande temor a Deus, uma sede de buscar e de viver uma vida plena em Deus, de uma vida completa, de algo que me completasse, um lugar para eu congregar que fosse me completar. Então, num dia eu falei para minha irmã que está sentada ali, falei: e agora, o que eu vou fazer da minha vida, para onde eu vou agora? E aí foi quando ela ligou o computador da nossa casa e falou: olha, Luciana, eu vejo você neste lugar, nessa igreja. Eu vou colocar uns testemunhos para você ver que é lá o lugar de vocês, é lá que eu vejo vocês vencendo. E aí foi quando eu assisti 2 testemunhos, fortes testemunhos, que foi da família Fortile e do seu Roberto, da garagem, do Lúcio. E aquilo me fortaleceu muito. Eu falei: eu quero isso para a minha vida. Eu ainda vou aparecer na televisão dando testemunho desse.
E aí nós entramos com tudo. Mudei, assim, zerou realmente a nossa vida. Nós mudamos de casa, trocamos alguns móveis, meu filho mudou de escola e até fomos roubados nessa mudança. Eu cheguei aqui com poucas peças de roupa, meu filho, mas nós entramos assim com força total. Então, cada palavra que eu aprendi aqui, de cada culto, porque um culto é diferente do outro, um completa o outro, cada um voltado a uma área. Então, foi assim, a gente se entregou, nossa vida era nosso serviço e aqui da igreja. Não íamos mais para lugar nenhum, como se fosse uma UTI. A gente precisava ser tratado assim drasticamente. Então, foi onde a gente começou a participar de todos os cultos, de todas as campanhas, todos os jejuns. Eu passei a noite aqui. Às vezes, trazíamos nossos filhos, porque filho não pode ser impedimento. Então, a gente se entregou totalmente. E eu sempre tenho o costume de escrever as minhas orações. E eu vejo o quanto foi mudado no meu interior, um espírito de fortaleza, de ousadia, de coragem. Eu era uma pessoa assim, eu pensava que chorando em casa, que Deus ia sentir pena de mim e ia mudar a história da minha vida. E eu aprendo que não, que Deus não quer a gente fraco, que não quer a gente chorando, com depressão, que Ele nos fortalece a cada dia. Então, eu vejo assim, porque eu escrevi minhas orações. E outro dia eu fui ler como eu eram minhas orações antes e como é hoje. Então, eu pedi assim, o Senhor bem que podia me ajudar, né? Olha, Deus, o que eu estou passando. O Senhor bem que podia fazer. Então, eu passei a orar diferente, assim, não, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Isso tem jeito, eu vou viver o melhor desta terra. Eu vou viver abundantemente. Então, mudou muita coisa. Aí passamos a tudo que era falado no altar, obedecer assim com cada vírgula. Mesmo que, porque nós temos que ter humildade. Às vezes, no nosso coração é enganoso. Mesmo que você não concorde com alguma coisa que é ministrado, eu peço para a pessoa que está ouvindo o nosso testemunho, obedeça tudo o que é falado, porque você não tem como não viver. Não tem como não mudar, é impossível não mudar, se você fizer do jeito que é falado. Então, foi mudando assim, nós fomos aprendendo a guerrear em oração, aprender os vários tipos de oração que nós temos que fazer para cada situação, e aprendemos a dizimar com fidelidade, independente da situação, porque nós passamos por muitos apertos que, se fosse ver, não ia. Engraçado que eles disseram o seguinte, nos momentos mais difíceis de apertos, foi momentos que as dívidas foram sendo sanadas, as experiências maiores na área financeira, eles foram tendo nos piores momentos, ela disse, olha, meu marido viveu um momento muito difícil, ficou desempregado, nessa fase foi o momento mais dívida nós pagamos, é isso, Luciana? Graças a Deus, é o mistério de Deus, né? Nós dependemos somente de Deus, de mais nada, não é emprego, não é nada que possa reverter o estado da nossa vida. E Ele mostra dessa forma para a gente entender que Ele é Deus, é Ele que faz. É aquilo que o senhor pregou hoje, bispo. Quando a gente tem alguma coisa para se agarrar, a gente vai se agarrando. Então, eu tinha o meu emprego. Eu ia me agarrando de uma forma, de outra, pedia para o banco, você tinha um crédito aqui, você tinha uma empresa que te dava alicerce, né? Poxa, você trabalha naquela empresa, então vou te dar um crédito, e etc. Assim vai. Deus tirou isso. Deus tirou meu emprego. Inclusive, eu te abordei no primeiro dia da campanha de 52 dias. O senhor pregou aqui aquele dia, né? Falou assim, as coisas estão mudando e etc. Aí eu abordei o bispo ali e falei assim, bispo, realmente as coisas mudaram na minha vida. Hoje eu fiquei desempregado. E foi a partir daí que Deus começou a trabalhar ainda mais na minha vida. Foi quando a gente se lançou por cabeça mesmo. Aí via a gente aqui os 52 dias aqui dentro, fazendo a obra, nos lançando por cabeça, trazendo nossos filhos, que não poderia ficar de fora, não pode ser empecilho para a nossa vida, e hoje a gente tem uma vida transformada. E fomos fazendo oferta e votos, sempre fiéis. É uma causa que a gente já tinha ganho em 2008, já estava ganha, não tinha como, só que eles entraram com um outro processo para poder, prazo para pagamento. Nisso ficaram 3 anos. Ganho esse dinheiro amarrado. Aí a advogada ligou para a gente, dando a grande notícia de que tínhamos recebido a causa nossa. Olha que coisa, hein? Estava lá amarrado, estava lá a situação, não se resolvia, não se definia. E no dia que eu falei, né, a respeito, porque na verdade nós damos o passo de fé, mostramos a Deus o que nós cremos. E foi eles ter a atitude de fé, o que estava amarrado foi desamarrado, se definiu. Hoje vocês estão felizes, abençoados,
transformados, vivendo uma nova fé, um novo espírito, tudo novo na vida de vocês. Felizes, transformados, restaurados, fortes para passar aquilo que a gente viveu, porque tudo que a gente vive, a palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, todas, até as ruins. Então, não adianta a gente ficar se entristecendo, e a gente aprende aqui, cada dia o Senhor ensina. A última coisa que você precisa na vida é que alguém passe a mão na sua cabeça. Então, a gente não chorava, não ficava murmurando, não contava histórias tristes, na certeza de que Deus ia fazer. E está abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Abençoado, Marcos. E restaurado, e uma restauração ilimitada, porque é de Deus. E Deus é ilimitado na nossa vida. Eu tenho que falar uma coisa também para as mulheres que estão há anos. Eu fiz 12 anos de casamento e sempre lutei, porque sempre foi uma coisa da minha família, não só o meu marido, que foi a área de alcoolismo. Sempre foi uma luta muito grande. Então, eu posso dizer para essa mulher que está lutando para o marido, não precisa você trocar de marido para você ter uma pessoa especial do seu lado. Eu falo para ele assim, tudo que eu pensei e sonhei em um homem, Deus fez em você. Não precisou eu trocar de marido. Deus fez tudo que eu sonhava, Senhor. Que jeito que você sonha em ter um homem marido? Sonho assim, tudo Deus fez no meu marido. Então, é só perseverar em Deus, porque não existe situação que Ele não possa transformar. Momento da oração. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta mensagem ilumine o entendimento dessa pessoa, é que ela tenha todas as respostas para a vida dela. Todas. Que ela entenda exatamente o que tem acontecido com ela. E decida agir a fé, para que o Senhor possa se manifestar com poder na vida dela. O Senhor a ama, tem vitória para ela sim. E como nós vemos aqui, depende da fé. O tipo de fé. Se você está com as mãos erguidas, está manifestando uma fé viva, você está vencendo. Se você para, se você vai na força humana, no braço humano, você começa a perder. De forma natural, seja religiosa ou emocional, é a mesma coisa, vai perder. Que ela entenda isso, meu Pai. Porque o Josué venceu nas mesmas situações. O que mudava era a mão do Moisés erguida ou abaixada. Então ele vai vencer. Talvez no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, só que ela vai passar a ter resultado. Coisa que possivelmente não tem tido. Cobre essa pessoa com teu sangue, dá força a ela para reagir e ajuda ela a entender. Abençoa todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água. Quando ela beber dessa água, que ela receba a força, o entendimento, a clareza de tudo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que essas pessoas sejam imensamente prosperadas, enriquecidas, abençoadas. Que as portas sejam abertas. Ó meu Deus, que onde elas estiverem, que a tua bênção, todas as tuas bênçãos sejam derramadas sobre elas, porque elas têm financiado o teu reino. Desperta mais semeadores também, meu Pai. Talvez essa pessoa até hoje não foi movida a se tornar um semeador. Que ela se torne um dizimista, um ofertante do programa, porque eu sei, não há dúvida que ela será abençoada. Ela pode fazer prova com o Senhor, que ela vai ser abençoada. Onde esse programa estiver chegando, meu Pai, que esse entendimento esteja chegando também com mudança e transformação de vida. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Beba da água comigo e seja abençoado, abençoada pelo Senhor. Amém. Graças a Deus. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Hoje nós não teremos mais reuniões, porque nós passamos, graças a Deus, a madrugada clamando. Encerramos agora mesmo das 7 às 8 da manhã, graças a Deus, que trabalho abençoadíssimo. E